as armadilhas ditatoriais que, de fato, vêm ameaçando a nossa democracia, se é que ainda dá para usar esse termo. Veja, quem fala demais dá bom dia a cavalo, diz o ditado. E ministro ou juiz, supostamente, que dá entrevista demais, corre muito risco de cair em contradição. O Alexandre Garcia mencionou a entrevista em Lisboa, em Portugal, do mesmo Gilmar Mendes. Isso tem alguns meses já, mas andou viralizando recentemente, porque nessa entrevista ele cai em contradição com o que ele está dizendo agora. Ele diz de forma muito clara que não houve golpe. Olá, seja bem-vindo ao canal Politicando Fácil. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele seu like. E anda dando mais entrevista que qualquer ator ou atriz de novela, falou que acabaram as guerras em relação às armadilhas ditatoriais. O que ele quis dizer? Vamos saber agora. Alexandre Garcia, seja muito bem-vindo. Nunca vi tanto ministro do Supremo dar entrevista desse jeito. Alexandre Garcia, boa tarde. Boa tarde. Olha, primeiro ano de Sem Rodeios, meus parabéns aí a Cristina e todos vocês que fazem o Sem Rodeios por um ano. Está longe ainda de pegar a Gazeta do Povo, né, que tem 104 anos, é um super jornal, mas vai chegar lá. Mas então, eu estou em Lisboa, o ministro Gilmar Mendes seguidamente está por aqui, né? Teve há pouco tempo aqui, certamente vai voltar inúmeras vezes. Ele dá entrevista, que deu entrevista para a TV portuguesa, dá entrevista no Brasil, dá entrevista em toda parte. E esse é o perigo de antecipar julgamento, né? A lei orgânica da magistratura diz que não pode o magistrado antecipar opiniões sobre fatos que ele vai julgar, né? Aliás, nenhum juiz deveria expressar opiniões que não fossem fora dos autos. Eu estou há 48 anos em Brasília e nunca vi isso, né? As equipes, as gerações anteriores do Supremo não davam entrevista, né? Conversavam com o jornalista, mas nunca dando entrevista. Sempre uma conversa amena, sem entrar no mérito das questões. E aí, essa declaração, por exemplo, né? O que quer dizer isso, essa coisa enigmática, decifra-me ou devoro-te? A gente pode interpretar também no sentido recíproco, né? Armadilhas ditatoriais. Que são armadilhas ditatoriais? É passar por cima da Constituição, é não respeitar o artigo que diz que deputados e senadores são invioláveis, é não respeitar os artigos 127 e 129, que diz que o Ministério Público é absolutamente essencial para começar um inquérito, né? O inquérito do fim do mundo não teve Ministério Público, né? Além do que trata de pessoas que não têm a jurisdição do Supremo. A armadilha ditatorial é não respeitar a liberdade de expressão, o vedado anonimato, é não respeitar a vedação a qualquer tipo de censura. Então, a gente pode interpretar desse jeito também e dizer que a Constituição está pobre, né? Aqueles que juraram cumprir, manter e defender a Constituição são perjúrios, porque a Constituição está sendo estraçalhada. E nós todos, né, a Constituição foi feita para evitar exatamente que haja intenções, tentações ditatoriais por parte do Estado, que o Estado se transforme em tirano. É para segurar o Estado. Só que não está havendo freio, porque não tem o contrapeso do Senado. Ministro cai em contradição e diz que acabaram a armadilha ditatorial. Mas eu acho que não. A maior armadilha é a nossa Constituição, inchada, improlixa e pouco eficiente. Muito bem-vindo ao nosso Sem Rodeios também de um ano. Eu já chego perguntando para você sobre toda essa questão ditatorial, esse crescimento da arbitrariedade proveniente aí desse Supremo aparelhado, né? E agora chegaram mais dois, né? Eu ia falar que chegou mais um, que é o Flávio Dino, mas a gente tem que lembrar do Zanin também. A gente sabe que Dino é o comunista, pelo menos autodeclarado, mas tem outros por lá e o Brasil afundando. E vem o Gilmar Mendes ainda falando que acabaram as armadilhas ditatoriais. Pelo contrário, está começando, né, Constantino? Seja bem-vindo. Pois é, Guilherme, obrigado. É um grande prazer, uma honra estar aqui nessa edição especial de aniversário. Parabéns ao Sem Rodeios. Muito bom ter o mestre Alexandre Garcia aqui, que resumiu de forma brilhante já o perigo de onde vem
o perigo real, né, não imaginado, as armadilhas ditatoriais que, de fato, vêm ameaçando a nossa democracia, se é que ainda dá para usar esse termo. Veja, quem fala demais dá bom dia a cavalo, diz o ditado. E ministro ou juiz, supostamente, que dá entrevista demais, corre muito risco de cair em contradição. O Alexandre Garcia mencionou a entrevista em Lisboa, em Portugal, do mesmo Gilmar Mendes. Isso tem alguns meses já, mas andou viralizando recentemente, porque nessa entrevista ele cai em contradição com o que ele está dizendo agora. Ele diz de forma muito clara que não houve golpe. Não dá para dizer que houve uma tentativa de golpe naquele fatídico 8 de janeiro. E, de repente, agora ele fala, sem anistia, é inimaginável uma anistia, desarmamos armadilhas ditatoriais, conversamos com ministros de outras cortes supremas, superiores, e eles ficam meio perplexos em como o Brasil conseguiu salvar a democracia. Ele deu a entender isso, né, na entrevista. Olha, eu não sei a que cortes ele se refere, talvez aquela da Venezuela, onde há democracia relativa, segundo o Lula. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma Suprema Corte que, por unanimidade, e muita gente esqueceu disso no meio jornalístico, por unanimidade, disse que não podia um estado, no caso Colorado, tirar simplesmente o Trump da urna, né, da eleição, da disputa eleitoral, porque não gosta dele, ou porque subjetivamente acha que ele pode ser alguém que promove insurreição. A Suprema Corte votou 9-0. 3 juízes apontados pelos democratas, 2 dos quais são considerados bastante esquerdistas ou progressistas. Então, veja, a premissa toda do senhor Gilmar Mendes e companhia parece ser a seguinte: a extrema-direita, que eles definem como qualquer coisa mais conservadora do que o PSDB, a extrema-direita é uma ameaça por si só à democracia. E qualquer coisa, qualquer meio utilizado para impedi-los de chegar ao poder e lá ficarem, é muito aceitável. É aquela velha máxima marxista, os meus nobres fins justificam quaisquer meios. E com base nisso, eles começam a aplaudir a censura, a perseguição, o fishing expedition, que é a pesca probatória. Primeiro encontra o alvo, depois busca o crime, e por aí vai, né? É o que a gente está vendo no Brasil. Intimidação, tentar impedir que haja manifestação, censura, prisões arbitrárias e por aí vai. Agora vem o pretexto do cartão de vacinação supostamente falso e blá blá blá. Eu não sei quanto aos demais, eu morro de saudade da época em que a Polícia Federal ela pegava 51 milhões de reais em cash, em dinheiro, em din-din, em malas de políticos corruptos ligados, por acaso, ao PT, né? Isso eram bons tempos. Hoje a Polícia Federal vai atrás de cartão de vacinação supostamente adulterado. Então, veja, Guilherme, nós estamos lidando aqui com um completo escárnio. A inversão é total. Aqueles que, de fato, estão promovendo um golpe à democracia brasileira são aqueles que surgem como seus salvadores e quem ousar criticar corre o risco de ter problemas nessa juristocracia, no lawfare que tomou conta do nosso país. Exatamente, Constantino. E a Polícia Federal de hoje é aquela que manda um delegado para falar sobre os absurdos contra o jornalista Sérgio Tavares, né? Isso mesmo, Serrão. Foi o que aconteceu na Comissão de Segurança Pública do Senado. O Brasil está nessa fase, meu amigo. Seja bem-vindo. E ainda, a Polícia Federal manda delegado para falar dos absurdos sobre o jornalista português no aeroporto. Ele diz ainda que tem 143 mil em estado de alerta na Polícia Federal. Dessas pessoas, quanto será que é da esquerda? Será que tem uma retaliação ao povo da direita? Jones Rossi tratando desse livro aqui. Esse livro aqui é o retrato do assunto que estamos falando agora. Qual é a grande armadilha ditatorial que o Brasil tem? É a nossa Constituição inchada, prolixa, pouco eficiente, e que, depois de uma reforma do judiciário mal feita pelo Poder Legislativo, dá margem a que o Supremo tenha mais poder do que ele realmente deveria ter. O Constituinte de 88 não deu tanto poder assim para o Supremo Tribunal Federal, mas a reforma do Judiciário acabou abrindo essa brecha, e aí um Supremo Tribunal Federal indicado politicamente descobriu
que a fórmula da juristocracia era a melhor forma de tomar o poder no Brasil. Então, hoje nós temos um poder judiciário mandando muito mais do que o poder executivo. O presidente Lula parece um bonequinho, um fantoche, um bonequinho que até corre, mesmo tendo problema, né, no quadril operado, mas ele corre atrás da popularidade perdida, corre atrás do poder que ele não tem, corre atrás de uma reeleição que é impossível de acontecer. Enquanto isso, quem corre atrás de todo mundo aí tem sido a Polícia Federal. Que a revelação mais assustadora de ontem, daquele depoimento do delegado responsável pelo setor administrativo da Polícia Federal, é de que existem 143 mil pessoas no sinal de alerta amarelo da Polícia Federal. E o jornalista Sérgio Tavares, que ficou aqui retido ou detido, escolham o melhor, o claro, porque ele claramente ficou detido. Você fica numa delegacia contra a sua vontade, com seu passaporte seguro, a palavra é detido, não é retido. Mas, né, aqui vale a retórica do Brasil aceita tudo. Mas ele é um dos 143 mil figuras que aparecem ali no número